Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, aproveitando aqui a oportunidade, nesse momento de muita ansiedade, para a gente continuar o nosso estudo, para poder finalizar essa primeira parte, do nosso estudo desse ano. Ficou faltando a gente falar sobre a diversidade litúrgica, e é isso que nós vamos fazer. Mas antes, nós nos colocamos na presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a proteção da nossa Mãe Maria Santíssima. Bom, para ser bem rápido, bem objetivo, o último texto, o último conteúdo dessa primeira parte do catecismo, falando sobre liturgia, aborda exatamente a questão da diversidade litúrgica. Então, vocês têm aí o catecismo, pode pegar o catecismo de vocês, na página 336, parágrafo 1200, ele fala sobre a diversidade litúrgica e a unidade do mistério. E no parágrafo 1200, ele coloca textualmente que desde a primeira comunidade, origem da igreja em Jerusalém, até a parousia, lembrando, parousia significa a vinda de Jesus, a vinda definitiva de Jesus, ou seja, de Jerusalém até o final dos tempos, o mistério pascal, ele foi e é celebrado em todo lugar pela Igreja de Deus, fiéis à fé apostólica. E esse mistério celebrado na liturgia é um só. Esse é o ponto crucial, esse é o ponto importantíssimo. O mistério é um só, mas as formas de celebração são diversas. Várias vezes eu já comentei com vocês de missa na igreja de rito oriental, mas igrejas católicas. Então, o fundamental nesse texto é colocar isso aí. A celebração é uma só, o mistério da Eucaristia, o mistério instituído por Jesus na Quinta-feira Santa, ele é um só em qualquer parte do universo. Onde existe uma igreja católica, a celebração é a mesma. A celebração é a mesma, com as mesmas partes, o rito de entrada, ato penitencial, o cântico do glória, liturgia da palavra, a liturgia da Eucaristia e os ritos de comunhão e o rito final, o rito de bênção e despedida. Então essas partes, elas são as mesmas, porém celebradas cada qual, em cada continente, em cada parte do mundo, com as suas peculiaridades. E o catecismo continua dizendo, no parágrafo 1201, que a história do surgimento e do desenvolvimento desses ritos atesta uma complementariedade surpreendente. Ou seja, quando as igrejas viveram essas tradições litúrgicas em comunhão na fé e nos sacramentos, enriqueceram-se mutuamente e cresceram na fidelidade à tradição e à missão comum de toda a igreja. Então, isso é importante saber, como diz a primeira frase desse artigo, desse parágrafo, desde Jerusalém, o surgimento da igreja, até o final dos tempos, a celebração é uma só, é uma única celebração, porém com as características de cada segmento do universo. O parágrafo 1202, ele já na página 337, as duas últimas linhas, ele vai dizer: a igreja é católica e pode integrar na sua unidade, purificando-as, todas as verdadeiras riquezas das culturas. Ou seja, tudo, cada particularidade cultural de um país, de um segmento do planeta, pode ser absorvido, pode ser aproveitado pela igreja, sempre canalizando, afunilando para a essência do mistério que é celebrado. E no parágrafo 1203, aí sim tem já
uma relação, né, específica de vários ritos, vários ritos. Então, o que é importante ficar claro é que os ritos, né, mesmo ritos diversos, fazem parte de uma mesma liturgia. Então, nós temos aí no parágrafo 1203 dizendo assim, que as tradições litúrgicas, os ritos, né, os ritos atualmente em uso da igreja são esses, né, esses aqui que nós vamos ver. O rito latino, que é um rito com o qual nós celebramos, o rito latino ou o rito romano, né? É por isso que nós falamos, né? O padre usa o missal romano. Então, esse, né, aqui ele tem todas as informações referentes ao rito romano, como que o padre faz a bênção final, como que ele faz a consagração das espécies, quando é que ele se ajoelha, quando é que ele fica em pé, quando ele estende as mãos, quando ele abre os braços. E ali também, né, aqui também, nós encontramos aquilo que é pertinente aos fiéis, né, na Assembleia, quando que ajoelha, quando senta, quando que faz o sinal da cruz e assim por diante. Então aqui, né, na introdução, no início desse grande livro, nós temos aqui aproximadamente 400 artigos, né? Esse conjunto é chamado de Instrução Geral do Missal Romano, onde nós encontramos tudo aquilo que é necessário saber sobre o rito romano da nossa igreja, da Igreja Latina. Mas a Igreja Católica situada no Oriente, na região da Turquia, da Ásia, da Grécia, enfim, no Oriente, né, de uma maneira geral, celebra segundo o rito bizantino ou rito ortodoxo, né? Embora o rito ortodoxo também é encontrado na Igreja Católica, né? Aqui nós encontramos igrejas, né, de rito ortodoxo, aqui na América Latina, em São Paulo, né, existe uma pluralidade muito grande de igrejas católicas de rito oriental, de rito, né, diverso do rito romano, mas é católica. Se você, né, você, meu irmão, minha irmã, for em São Paulo, encontrar uma igreja dessa, estiver funcionando, tiver a celebração do Santo Mistério, pode entrar, participar, comungar, não tem problema nenhum. Então, nós temos, né, principalmente esse rito romano, que eu estou falando, mas também ritos de certas igrejas do Oriente, o rito ambrosiano, o rito de algumas ordens religiosas, o rito bizantino ou ortodoxo, que eu falei, o rito alexandrino ou copta, o rito siríaco, armênio, maronita, caldeu. São Paulo, no metrô do Paraíso, tem uma igreja chamada Nossa Senhora do Paraíso, é de rito greco-melquita, um rito grego e melquita. Então, obedecendo as normas da igreja, essas celebrações são válidas. Quando a gente voltar ao convívio, eu vou entregar para vocês, né, uma relação mais pormenorizada dessas igrejas católicas, romana e as igrejas de rito oriental. Aguardem. E para finalizar, o parágrafo 1204 e 1205 fala ainda, né, nesse mesmo contexto, da diversidade cultural. E uma coisa importante, para que vocês não percam o foco. Parágrafo 1205. Presta atenção. Diz assim: na liturgia, sobretudo na liturgia dos sacramentos, existe uma parte imutável, ou seja, que não pode mudar, não pode mexer, por ser de instituição divina, da qual a igreja é guardiã, e há partes suscetíveis de mudança. Finalizando, nós aprendemos quem é que instituiu os sacramentos? Jesus. Nós vimos que ou os sacramentos foram instituídos por Jesus ou por delegação dele, né, aos seus apóstolos. E quando Jesus instituiu os sacramentos, o sacramento
da Eucaristia, né? Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Quando ele instituiu o sacramento do batismo, ide, batizai em nome do Pai, essa parte, né, como diz que é de origem divina, ela não pode ser manipulada, ela não pode ser distorcida. Então, esse é o cerne do sacramento. E se mudar, né, é passível de invalidar o sacramento. E existem partes que podem mudar. Na Santa Missa, por exemplo, né, ao longo de 2000 anos, partes da missa foram assim, modificadas, acrescentadas, melhoradas, né, para incentivar a participação da Assembleia. Recentemente, o Concílio Vaticano II, na sua reforma litúrgica, deu, né, uma maior participação aos fiéis. E com isso, alguns ritos, né, alguns momentos do rito foram manuseados, né, com essa finalidade. Mas nunca, jamais alterar, suprimir, modificar, acrescentar o que quer que seja na parte fundamental, na parte essencial de cada celebração, especificamente dos sacramentos. A gente, né, de fato agora dá por encerrada essa primeira sessão da parte, né, que trata sobre a liturgia, e brevemente, tendo uma oportunidade, eu volto, né, falar com vocês, e já entrando na segunda sessão falando sobre os 7 sacramentos. Vamos abordar cada um deles, né, a sua origem na Bíblia, né, qual é o seu efeito, como é que se celebra, quem pode ser beneficiado. Amém? Ficamos por aqui, né? Envio a todos vocês a minha saudação, né? A minha saudade, e que a gente possa logo se encontrar. Fiquemos na proteção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.